Falando então da egiptologia no século XXI. Foram 2 décadas, estamos caminhando para a terceira. Então o que a gente tem? Uma cada vez maior internacionalização da disciplina. Então a egiptologia cada vez mais ela é uma disciplina global, mundial. Ela aplica hoje tecnologias avançadíssimas para se compreender o passado egípcio. Então tecnologias não destrutivas. E hoje a gente está tendo uma onda de grandes escavações. Só para citar aqui para vocês, o que se busca hoje na região de Alexandria é a tumba de Cleópatra. O que se busca hoje no Vale dos Reis é a tumba de Nefertiti, que se acredita que está atrás da tumba de Tutancâmon, em alguns compartimentos secretos ali que foram identificados por escaneamento laser. E nós temos também uma série de escavações acontecendo na região de Saqqara. Inclusive a pirâmide de Saqqara ela corria o risco de autoimplosão, porque houve alguns terremotos que mexeram na estrutura, então ela estava correndo um risco gravíssimo de cair. E depois de uma série de pesquisas aí realizadas, se chegou aí a uma tecnologia egípcio-inglesa que eles conseguiram achar um jeito de manter essa que foi a primeira pirâmide da história em pé. Novos sítios aí estão cada vez mais chamando pessoas do mundo aí para trabalharem, e isso é muito rico. Nós temos escavações argentinas com brasileiros participando, nós temos brasileiros coordenando escavações no Egito, sem contar, né, inglês, francês, alemão, toda essa turma que sempre esteve lá. Mas hoje nós temos espanhóis, nós temos portugueses, nós temos gente de todo mundo envolvido na exploração de sítios arqueológicos do Egito. O governo egípcio ele anunciou a criação do grande museu. Então reparem que aqui na imagem que ele está na paisagem das pirâmides e o ângulo dele é uma continuação do ângulo das pirâmides. Tanto que a praça de alimentação ela vai ficar de frente para as pirâmides, ali vai ser de vidro. Então todo mundo vai almoçar e vai jantar olhando para as pirâmides sob a perspectiva de um morro bem alto. Olha que coisa incrível. E pelas dimensões esse vai ser um museu que só vai ser comparável em tamanho ao Louvre. Então vai ser aí o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização, a um único tema. Muito interessante porque lá vai ter toda uma série de laboratórios voltados ao trabalho com esse material arqueológico, toda a tecnologia mais alta do mundo para se manter temperatura e umidade, para preservar as múmias, para preservar os restos de produtos orgânicos que podem se decompor com o tempo. Então tem uma série de requisitos que tornam esse museu extremamente moderno. E aqui já está, nós temos aqui ele em construção e aqui em cima ele é quase pronto. Hoje ele está um pouco mais ainda do que isso aqui. Construído perto das pirâmides, por uma questão muito simples. O Museu do Cairo não comporta mais a quantidade de peças que são achadas. Quem já foi no Museu do Cairo vai ver que lá você tropeça em peças. É quase um depósito de peça. E tem muita coisa que está na reserva técnica, que a gente não tem acesso, muita coisa ali que está mal exposta. E quando teve em 2011, 2012, aquelas revoltas ali no Egito, quando teve aqueles movimentos, naquela época as peças egípcias correram um certo risco, porque o museu fica na Praça Tahrir, e a Praça Tahrir foi o centro de onde aconteceu. Inclusive teve uma invasão ao museu e por pouco não se perdeu coisas extremamente valiosas. Então vamos colocar aqui a imagem do Museu Nacional da Civilização Egípcia, que é o novo museu. Inclusive foi um evento televisivo do transporte das múmias dos faraós do Reino Novo, do antigo museu para o novo. Então foi um espetáculo assistido mundialmente, muitas pessoas acharam maravilhosos, aplaudiram. E também o Egito vai inaugurar a nova capital, que não tem nada a ver com o antigo Egito, é uma capital extremamente moderna, financiado pela China, e essa capital ela vai ficar mais próxima do Canal de Suez, então ela vai ter um deslocamento do eixo estratégico. É interessante que ao longo da história do Antigo Egito, a capital egípcia sempre mudou de acordo com o lugar aonde se estava o poder geopolítico. Na época em que Tebas estava no centro do poder foi em Tebas, quando o Egito se unificou pela primeira vez tinha sido em Mênfis, depois posteriormente foi Perramesse, Tanis,
que são ali na região do Delta, que é onde estavam as grandes rotas ali de comércio, enfim. Então, ao longo da história, as capitais do Antigo Egito sempre mudaram. E agora o Egito moderno está fazendo o mesmo, seguindo aí uma tradição que é milenar. Vamos então falar sobre alguns temas atuais da egiptologia, temas que a egiptologia se debruça. Então, arqueologia e história, eu já falei para vocês. Um tema que sempre foi recorrente é religião, magia, espiritualidade e cultura funerária. É um tema bastante estudado, tem vasta bibliografia e é de interesse de um público bastante amplo, é um dos temas que se mais estuda. Do ponto de vista da linguística, nós temos a epigrafia, a gramática, a literatura, então tudo relacionado à língua e à escrita egípcia e como ela evoluiu ao longo dos milênios. Nós temos a arte, a arquitetura, a música, a dança e até o teatro. Nós temos registros de documentos que remetem ao teatro como ele era feito no Antigo Egito. Do ponto de vista espacial, nós temos o estudo da paisagem, a arqueoastronomia, que é a forma como os antigos lidavam com o céu, muitas vezes se refletindo na paisagem, ou seja, um templo apontando para uma estrela, a nave de um templo alinhada com o movimento diário do Sol. Então o templo ele tem que formar o hieróglifo Aquete, que é onde o Sol nasce ou se põe, a depender da posição em que se coloca a fachada do templo, e por aí vai. Então isso óbvio que está associado também à geografia e à geologia, porque a gente precisa entender quais são os materiais, porque constrói uma pirâmide, de onde que vem aquela pedra. Então a geologia é uma coisa muito importante. Nós temos também a chamada bioarqueologia, quem gosta de estudar múmia, a zooarqueologia, também relacionada a animais mumificados, também a tafonomia, restos de alimentos, sobras de uma série de coisas. E nós temos também a chamada paleobotânica, que se associa aqui às sementes, às folhas, aos frutos que sobreviveram aí ao longo da história. Outros temas da área de ciências humanas, como economia, geopolítica e relações interestatais. Nós falamos interestatais porque não existiam nações naquela época, eram estados. Nós temos estudos hoje que estão bastante na moda, que são de classes sociais, gênero, sexualidade e etnicidade. Então, o papel da mulher no Egito, sexualidade, como os egípcios lidavam com o sexo, os egípcios e a questão étnica, que muita gente interpreta como racial, que os egípcios eram negros, eram brancos, eram mestiços, o que eram os egípcios. E também temos estudos comparados de contato, conexão, qual a influência que os gregos têm lá, os persas, a influência da Mesopotâmia, a influência do Egito além do Egito. Então, sabe, são ramos assim imensos. Mas a gente pode dizer uma coisa, quem faz qualquer estudo de transformação do longo prazo, o melhor objeto de estudo que tem é o Egito, porque ele tem muito material documentado de milênios. Então, por exemplo, a língua egípcia, ela é a língua mais documentada em termos cronológicos que a gente tem em registro. Então vale muito a pena a gente pesquisar por esse tipo de fonte.